Bom dia, galerinha do quarto ano A, bom dia, galerinha do quarto ano B, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós estamos iniciando mais uma semana. Peguem o material de vocês, tá? Vamos abrir lá na página 164. Na página 164, pessoal, nós vamos ver o tema Os Trabalhadores Livres, tá? Então, lá naquele texto tem algumas informações que nos dizem que entre os séculos 16 e 17 existiam trabalhadores livres. Prof, quais as atividades que esses trabalhadores desenvolviam? Então, pessoal, esses trabalhadores, eles trabalhavam com algumas etapas da produção da cana-de-açúcar, alguns controlavam os escravos, né, faziam comando das atividades, do que cada um ia desenvolver, como se fosse um chefe, né? E tinham também os comerciantes, que traziam produtos da Europa para revender aqui no Brasil, tá? Aí mais abaixo ali na página 164 nós temos a palavra-chave, né, poder, né, que vai nos trazer informação que o poder diz respeito àquele que exerce uma influência sobre as demais pessoas e até mesmo decide sobre a vida de alguém. Tá? Então, quando falamos que os donos das terras e os donos dos escravos eles eram muito poderosos, significa que eles podiam decidir sobre a vida de muitas pessoas, sobre os seus familiares, sobre os trabalhadores livres e também sobre os escravizados, tá? Lá na página 165, nós temos mais um trechinho do texto que nos fala sobre os agricultores, né? Nos fala sobre os criadores de animais, sobre os pedreiros, sobre os vaqueiros e também sobre os artesãos, tá? Então são diversas áreas de trabalho, né? São diversas atividades desenvolvidas pelos trabalhadores e ali naquele texto também nos traz informações que na falta de um escravo, né, para trabalhar lá na produção da cana-de-açúcar, os fazendeiros eles eram tão poderosos que eles podiam dizer assim, eu quero aquele trabalhador lá, aquele agricultor, traga ele porque hoje ele vai trabalhar para mim, né? Então eles eram tão poderosos que eles mandavam e decidiam quando as pessoas iam fazer algum tipo de trabalho para eles, tá bom? Na página 165 ainda nós temos 3 questões, né, para responder. E a primeira diz assim: cite exemplos de trabalhos realizados por pessoas livres no Brasil entre o século XVI e XVII. Então, ali com base no texto, você vai ler, reler, encontrar a informação adequada e vai responder essa questão. Número 2 diz assim: será que todos os trabalhadores livres tinham a mesma situação social? Ou seja, tinham os mesmos rendimentos, podiam comprar os mesmos produtos, se vestir dos mesmos tipos de tecido e etc. Por que você acha que isso acontecia? Converse com os colegas e o professor, depois registre suas conclusões. Então, não, né, pessoal? Não, eles não tinham o mesmo poder aquisitivo, eles eram livres, né? Assim como os grandes fazendeiros e donos das produções de cana-de-açúcar, só que eles não tinham o mesmo poder aquisitivo, não tinham o mesmo rendimento, né, para obter os mesmos produtos. Desde aquela época existia desigualdade social, tá bom? Então, vocês podem construir uma resposta da forma que vocês acharem adequada. A questão de número 3 é uma questão de marca X a respeito de quem detinha o maior poder no Brasil naquela época. Daí vocês vão assinalar a alternativa correta. Eram os chefes indígenas? Eram os trabalhadores livres? Ou eram os donos de terra e escravizados? Né? Então, quem era mais poderoso naquela época? Você vai marcar X ali na opção correta, tá bom? Página 166 agora, os trabalhadores escravizados, tá? Então, ali, pessoal, diz assim: nessa aula você conhecerá alguns trabalhos realizados no Brasil entre o século XVI e XVII por indígenas e africanos escravizados, tá? Então, nas 2 primeiras linhas a gente vai ler ali para dar uma sequência na explicação. Diz assim: quer dizer que os escravizados podiam ser pedreiros, artesãos ou sapateiros, por exemplo? Sim. Então, pessoal, diz assim no trecho abaixo. Atualmente, a maior parte dos brasileiros vive em cidade onde há ampla rede de prestadores de serviços, mas naquela época não era assim. Sabe por que não era assim?
porque uma fazenda era muito distante da outra e os fazendeiros eles buscavam ter tudo que eles precisavam dentro das suas próprias fazendas. Então, dentro da fazenda ali, né, de produção de cana-de-açúcar, o fazendeiro ele tinha artesão, ele tinha pedreiro, ele tinha sapateiro, ele tinha de todos os tipos de serviço, porque eles buscavam ter tudo aquilo que eles precisavam comer, consumir e vestir, né? Até os produtos as ferramentas que eles usavam para desenvolver os trabalhos nas canas de açúcar, eles queriam ter tudo aquilo dentro da sua fazenda para ter um fácil acesso, né? Porque se tivessem um local muito distante, eles iam perder muito tempo, né, nas viagens para comprar ou conseguir aquele produto. Então, eles tinham tudo que precisavam dentro das suas próprias fazendas, tá? Página 167 nos fala um pouquinho sobre os escravizados que realizavam serviços dentro das casas dos seus senhores, tá? Então, eles realizavam trabalhos como cuidar das crianças, das filhas dos seus proprietários, limpar a casa, preparar refeições, lavar roupa, costurar, trabalhavam com a limpeza e a manutenção da casa. Então era comum também que os escravizados produzissem roupas e utensílios domésticos, vassouras, cestas, potes de cerâmica, entre outros, tá bom? Ali nós vemos a imagem de uma escrava cuidando de um filho do seu senhor, e abaixo nós temos uma atividade, dizendo assim: número 1. É correto dizer que no Brasil, dos séculos 16 e 17, apenas os escravizados trabalhavam? Cite exemplos que comprovam sua resposta. Então, não é correto dizer isso, né? Exemplo, né, temos no texto lá dos trabalhadores livres, né? Onde vocês vão ver diversas atividades realizadas pelos trabalhadores livres. Então, você pode construir a sua resposta da forma como você achar mais coerente, tá bom? Questão de número 2 é uma questão só para reflexão, então vocês podem ler com calma, se tiver o papai ou a mamãe aí para estar conversando sobre o assunto, tá bom? Mas não precisa registrar nem na apostila nem no caderno. Próxima página agora, pessoal, diz assim, página 168, o trabalho doméstico e a escravidão. No Brasil, existe uma profissão muito comum, a do trabalhador doméstico, que é aquele que realiza serviços domésticos pelo menos 3 dias por semana na casa de alguém. Você sabia que até o ano de 2012 os trabalhadores domésticos praticamente não tinham direitos trabalhistas? Leia o texto. PEC das domésticas. PEC das domésticas é uma proposta de emenda à Constituição, ou seja, alteração no conjunto de leis do país, tá? Em 26 de março de 2013, o Senado aprovou uma lei que garante ao trabalhador doméstico novos direitos, igualado à sua realidade com as dos demais trabalhadores urbanos e rurais, tá? Então, a proposta, conhecida como PEC das domésticas, estabelece novas regras, como a jornada diária do trabalho, de 8 horas e 48 horas semanais, além de pagamento de hora extra de no mínimo 50% da hora normal, tá? Os direitos vão se somar àqueles já existentes, como 13º salário, descanso semanal, férias anuais e licença gestante, tá bom? Esse texto que você leu foi publicado no site de um jornal, em que muitos sites é uma prática comum que os leitores possam ler, né, e postar comentários sobre determinados textos. Ali abaixo nós temos 2 comentários. O primeiro comentário é o da Nina, que diz assim: finalmente o trabalhador doméstico terá mais direitos. Ele trabalha tanto quanto as outras pessoas e dessa forma merece ter os mesmos direitos trabalhistas que os demais trabalhadores. A PEC é uma grande conquista dos trabalhadores domésticos brasileiros. Uma resposta positiva apoiando a PEC dos domésticos ali. E abaixo nós temos o comentário do Júnior, que diz assim: essa nova lei é um absurdo. Minha empregada, além do salário, já dorme em casa e come da nossa comida. Porque ela precisaria de mais? Se ela trabalha só 8 horas por dia,
Como vai cuidar dos meus filhos e fazer o jantar? Nunca paguei hora extra para ela. E por que terei que pagar agora? Uma resposta negativa ali nós podemos ver, né? Que o Júnior não foi a favor desse novo conjunto de lei, né? E lá no exercício de número 1, nós vamos ler e responder. Diz assim, a página 169, exercício de número 1. De acordo com a notícia, que direitos foram adquiridos pelos trabalhadores domésticos com a lei que ficou conhecida como PEC das Domésticas? Então, eles passaram a ter direito, né, a uma jornada de trabalho específica, né? E caso essa jornada seja estendida, né, o horário seja estendido, eles passam a ter direitos de hora extra, né? Então, 8 horas por dia, 44 horas semanais, além do pagamento dessa hora extra, né, normal, eles com base na hora normal deles, eles têm direito também ao 13º salário, descanso semanal, férias anuais e a licença gestante também, tá? Então, ali com as suas palavrinhas, você pode construir a sua resposta, lembrando de acrescentar ali com base no texto alguns pontinhos sobre a carga horária, hora extra. Então, vocês podem colocar aquilo que está grifadinho ali na sua resposta e construir o seu comentário, tá bom? As demais questões nós não vamos trabalhar. E vamos lá para a página 170, pessoal. Na página 170, nós vamos trabalhar daquela forma grifando o texto, tá bom? Então, o tema é moradia das pessoas livres, tá? Então, eu vou deixar a imagem da minha apostila aqui já grifada, para que você possa estar grifando e leia atentamente tudo aquilo que foi grifado, tá? Então, eu vou ler o que eu grifei, tá aqui do lado também, vocês podem ir acompanhando a minha leitura e já grifando na de vocês, tá? Naquela época, os homens tinham mais poder que as mulheres e todas as esposas, filhos, parentes e empregados deviam respeito e obediência àquele que era considerado o chefe da família. E como eram feitas as suas moradias? Nas paredes eram usadas pedras, madeiras, tijolos, muitas vezes vidro, piso e azulejos decorados. Eram importados de Portugal e de outras regiões da Europa e usados na decoração da casa. O modelo dessas construções variava em cada local do Brasil. Na região do Rio de Janeiro, por exemplo, as casas das famílias ricas eram térreas e tinham poucos cômodos. Longe das fazendas de produção de cana-de-açúcar, era menor o número de casas ricas, né? Então, perto das fazendas estavam as pessoas mais ricas. Na construção das casas de pessoas livres e pobres, as paredes eram de pau a pique, o chão era de terra batida e a cobertura era de palha, tá bom? Página 171. Agora, pessoal, era comum que as cozinhas ficassem do lado de fora da casa. Por um lado, para evitar o calor dos fogões a lenha, e por outro, né, porque as cozinhas eram um local de trabalho dos escravizados. Então, na cozinha só ficavam os escravos, tá? Mais abaixo diz assim: em razão das grandes distâncias que separavam cidades e fazendas e também do número reduzido de hospedarias, a hospitalidade tornou-se uma marca comum na maioria das casas no Brasil. Na maioria, existia sempre um cômodo externo destinado aos hóspedes. Então, esse cômodo externo ele ficava fora da casa, tá? Ali abaixo a gente vai descobrir por que eles hospedavam as pessoas do lado de fora da casa e não dentro, como é de costume hoje. Algo comum a todas elas era que, pousando nos cômodos ou nas varandas, os visitantes quase nunca tinham acesso ao interior das casas, recanto das mulheres a quem se queria proteger. Então, né, o pessoal daquela época, eles se propuseram hospedar as pessoas, porém, eles não colocavam dentro de casa porque eles tinham o intuito de proteger as mulheres. Eles não queriam que os seus hóspedes tivessem contato com as suas esposas, com as suas filhas, né? E nem com as escravas. Então, nem um hóspede, nem um visitante ficava dentro da casa, porque dentro da casa era o recanto das mulheres, tá bom?
Ali abaixo nós temos as atividades, que diz assim: além de servir de abrigo, o local de descanso, o que mais o interior da casa representava para as mulheres que viviam no Brasil? Aí você vai colocar, né, com as suas palavrinhas, que o interior da casa era o recanto das mulheres, que era um local de convivência familiar, e os chefes das famílias, eles gostavam de preservar as mulheres, as filhas e as escravas, não permitindo, né, que os visitantes tivessem contato com elas, tá bom? Mas é com as suas palavras. Aí nós já vamos para número 2, tá? Porque aquela bolinha ali a gente não vai responder, né, que fala sobre o papel das mulheres na sociedade. Então, nós já vimos ali no texto que a mulher ela não tinha voz naquela sociedade, naquela época. Então, era o marido que decidia, era o marido que colocava as regras, as leis, e a mulher tinha pouca voz, né? Questão de número 2, pessoal, essa sim vocês devem responder. Por que a hospitalidade tornou-se uma marca das casas brasileiras? Então, vocês vão colocar ali que por razão das grandes distâncias, as hospedarias eram muito distantes das fazendas, né? Era uma viagem muito longa até lá. Então os fazendeiros, né, eles passaram a hospedar esses visitantes, esses viajantes, tá bom? Qual era o limite dessa hospitalidade? Ali a bolinha abaixo. Então, o limite dessa hospitalidade era que os visitantes não adentrassem as casas, né? Questão de número 3. Vimos que no século XVI e XVII, as casas mais ricas localizavam-se nas fazendas e as mais pobres na cidade. Reúna-se com um colega e conversem sobre o que mudou de 300 anos para cá e o porquê. Anote suas respostas no caderno. Então, você pode estar conversando com o papai e a mamãe a respeito dessa questão, tá? E você não precisa registrar, somente converse com o papai e com a mamãe para você saber qual é a opinião deles a respeito dessa questão e na nossa salinha do Zoom a gente conversa um pouquinho mais sobre ela, tá bom? Lembrando, pessoal, que qualquer dúvida que vocês tiverem é só chamar a prof lá na agendinha eletrônica. Então hoje nós trabalhamos da página 164 até a página 170.